Os principais frigoríficos que operam na Amazônia possuem o compromisso de monitorar seus fornecedores diretos de gado, que são fazendas de engorda antes do animal ser abatido. No entanto, os fornecedores indiretos, ou seja, propriedades onde os bezerros nascem e crescem, também fazem parte dessa cadeia produtiva. Aperfeiçoar e ampliar o monitoramento é fundamental para assegurar que a carne bovina não venha de áreas desmatadas ilegalmente. Esta série de vídeos mostra os desafios para aprimorar o monitoramento das propriedades e os meios de reinserir os produtores de gado no sistema. Você tem áreas que já eram ocupadas, né, por gente que estava ali produzindo e houveram demarcações de áreas de conservação por cima, né, dessas pessoas, dessas unidades produtivas. Aí é todo um processo jurídico que precisa acontecer de indenização. Agora é diferente quando você tem uma unidade de conservação demarcada e você vê que essa unidade está sendo invadida e ano a ano está sendo desmatada, né? Você tem madeira sendo retirada, você tem desmatamento acontecendo. Então eu acho que nós temos ferramentas hoje para identificar esses casos, né? De entender a temporalidade desses processos aí de invasão e de ocupação. A política é essa, né? O que for de proteção integral não pode ter ninguém. Então quem abriu vai ter que pagar por isso. E quem está em unidade de uso sustentável, unidade de conservação de uso sustentável, pode ter sua atividade dentro das regras, fazendo a legalização, né, do seu imóvel, vindo para o licenciamento ambiental, para a regularidade ambiental. A atividade pecuária dentro de unidades de conservação pode ser uma ameaça à manutenção dos serviços ecossistêmicos, né, pode gerar uma série de danos ambientais e ser prejudicial aos interesses de conservação, que foi o motivo da criação delas. Pequenos produtores muitas vezes desconhecem as regras, desconhecem a lei e acabam adentrando na busca de melhoria de vida, de produzir, não tem o conhecimento, né, de que precisa ter o licenciamento ambiental, que precisa ter a vacinação do seu gado, que precisa estar documentalmente ok, que tem que respeitar os limites da reserva legal, os limites das APPs, é a falta de conhecimento para o pequeno produtor. Qualquer terra pública, seja uma terra indígena, seja terras devolutas da União, unidades de conservação, teoricamente elas teriam que ser protegidas pelo Estado. Se você tem alguma ameaça ali de invasão ou, né, você tem atividades sendo desenvolvidas dentro dessas unidades de conservação, tem alguma coisa errada acontecendo. Nessas reservas, talvez um dos passos mais importantes é o fortalecimento dos instrumentos de governança que existem, que é necessário aprovar um plano de manejo comunitário. Esse plano de manejo ele precisa ser monitorado, ele precisa ser seguido, ele precisa ser construído de maneira participativa. Mas é claro, se você não tem recurso para poder fazer isso, se você não valoriza esses processos, se você deixa os planos sem serem atualizados, se você não faz a fiscalização desses planos, torna-se muito difícil, porque no final das contas, essas áreas também são territórios coletivos, né? Então a decisão tem que ser coletiva e é muito difícil para um vizinho, por exemplo, cobrar de um outro vizinho, às vezes até arriscando a própria vida quando ele está, por exemplo, fazendo uma atividade ilegal. É o papel do Estado estar fazendo isso, como também é o papel das empresas serem responsáveis e não incentivar esses atos ilegais dentro dessas áreas. Quando nós falamos de unidades de conservações federais, esse problema já é um pouco menor. Geralmente se criam os planos de manejo e a gente tem um órgão federal que é responsável por administrar as unidades de conservação, que é o ICMBio. Então o ICMBio geralmente é o órgão em que o pecuarista pode buscar para tentar, de fato, receber um documento que ateste a possibilidade de criação de gado dentro da unidade de conservação
ou que isso é impossível. Então, quem vai atestar isso é o órgão que administra aquela unidade de conservação. Então, na falta desse órgão, vira um limbo jurídico, ninguém sabe como resolver esse problema. E a única solução adequada, de acordo com o protocolo unificado, é proibir a atividade, já que não sabe-se qual a regra, se a regra pode-se liberar para a venda ou não. É muito importante essas iniciativas que já estão acontecendo, seja do Ministério Público e seja das próprias empresas, de melhorar o monitoramento, né, da pecuária, dos seus fornecedores. Agora, eventualmente, o que a gente precisa é de um sistema público, um sistema governamental e transparente. Hoje, eu vou no supermercado e tenho certeza que aquela carne que eu estou comprando atende os requisitos sanitários porque existem uma série de leis, existe uma série de sistemas e procedimentos governamentais que me garantem aquilo. Por que eu não posso ter o mesmo com relação ao desmatamento? No Pantanal, por exemplo, né, onde os produtores se organizaram com a Embrapa para criar uma espécie de protocolo ambiental ali, e isso gera um incentivo fiscal também. Então, eles se organizam para controlar se esses critérios estão sendo atendidos e, em troca, tem esse incentivo fiscal. Eu acho que é um exemplo que está funcionando, que pode ser replicado.